Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai falar de uma guerra que mostrou a verdadeira cara do Império Japonês, com grandes massacres e estupros. Fica aí que é logo depois da vinheta. A Segunda Guerra Sino-Japonesa, que foi um conflito entre a China e o Japão, iniciado em 1937, a partir do incidente na ponte do Marco Polo, e essa disputa se estendeu até 1945. Mas o que causou esse grande conflito? A China tornou-se alvo de expansão imperialista japonesa, desde a segunda metade do século XIX. A partir da restauração Meiji, de 1868, o Japão passou por uma grande modernização e desenvolvimento econômico. A China, ao contrário, atravessou um grande período de instabilidade, principalmente por causa da interferência das potências europeias no país. À medida que o Japão se fortalecia na economia e militarmente, sentimentos imperialistas começaram a se desenvolver no país. Assim, a vizinha enfraquecida China se tornou alvo da ambição japonesa. Nesse contexto, algumas guerras foram travadas pelo Japão para garantir o controle sobre territórios que antes eram dos chineses, O primeiro grande incidente registrado foi a Primeira Guerra Sino-Japonesa, de 1894 a 1895, no qual o Japão e China disputaram o controle principalmente da Península da Coreia. A vitória japonesa garantiu ao país um domínio total sobre a Península Coreana, além da posse de outros territórios e da imposição de pesada indenização de guerra à China. Pouco tempo depois, o Japão esteve em uma nova guerra pelo controle de territórios na China, mas desta vez o conflito foi contra a Rússia na chamada Guerra Russo-Japonesa. Houve então a disputa pelo controle de Port Arthur e na península de Liangdong, parte da Manchúria. O Japão novamente venceu e reafirmou o domínio sobre vários territórios chineses. A vitória nessas duas guerras, aliada ao nacionalismo doentio e a uma doutrinação extensa instituída na educação japonesa, criou um clima favorável às novas ambições do país vizinho, ao longo de décadas, desde 1910 e 1920. Tudo isso fez com que os japoneses acreditassem em uma missão civilizatória na China, quando na verdade eram a única e exclusivamente motivados por interesses econômicos. Na década de 30, dois incidentes evidenciaram a postura agressiva dos japoneses. Em 1931, ocorreu o incidente de Mukden, no qual um ataque foi forjado a uma ferrovia japonesa e foi utilizado como desculpa para que o Japão invadisse a Manchúria e acabou criando o estado fantoche de Manchukuo. Aparentemente, esse estado criado pelo Japão era independente, só que, com todas as ações nesse território eram determinadas pelos japoneses, ele foi considerado um estado fantoche do Japão. A guerra entre as duas nações oficialmente começou em 1937, após o incidente da ponte Marco Polo. Esse incidente foi tropas chinesas e japonesas que estavam presentes no local, eles se desentenderam e iniciaram um confronto entre si. Como a questão não foi resolvida com diplomacia, o Japão respondeu atacando a China. A Segunda Guerra Sino-Japonesa, ela foi marcada primeiramente pela brutalidade do exército japonês. Uma vez que o exército japonês, sempre se voltava com violência e indiscriminadamente contra os civis e militares. Além disso, uma segunda característica desse conflito foi a incapacidade dos exércitos chineses de organizar uma resistência eficaz contra os exércitos inimigos.
o que teria irritado bastante os americanos quando entraram no conflito em 1941. Em 1937, o Japão avançou rapidamente sobre parte do litoral e ele garantiu o controle de Pequim e Nanquim, duas grandes cidades chinesas. Em Nanquim, aconteceu um incidente que ficou marcado pela brutalidade institucional realizada no exército japonês durante esse período de guerras, o estupro de Nanquim. O estupro de Nanquim ele ocorreu entre 1937 e 1938, quando tropas japonesas invadiram a cidade de Nanquim e eles impuseram um verdadeiro massacre sobre a população do local. Só que houve estupros em massa pela cidade. Tem historiadores que calculam que cerca de 20 mil civis em Nanquim podem ter chegado até 300 mil mortos. A execução e o estupro indiscriminado de civis não ocorreram somente em Nanquim, mas foram uma prática comum do exército japonês em toda a guerra. Outra evidência da brutalidade japonesa foi a Unidade 731, que era uma unidade secreta que foi criada com o intuito de fazer testes biológicos em prisioneiros chineses. Teve um historiador, um soldado da Unidade 731, que ele fez um registro histórico, que ele diz: milhares de chineses capturados foram assassinados em testes feitos à base da unidade, perto de Harbin, muitos submetidos à vivissecção sem o benefício de anestésicos. Algumas vítimas eram amarradas em estacas para que as bombas de antraz fossem detonadas à sua volta. Mulheres eram infectadas com sífilis em laboratório. Civis da região eram sequestrados e injetados com vírus fatais. Então, pessoal, esse foi só um trecho, uma pequena amostra das atrocidades cometidas pela Unidade 731 contra chineses durante essa Segunda Guerra Sino-Japonesa, que o fim dela só se deu quando a China contou com apoio americano na guerra, que foi os Estados Unidos, logo após ele ser atacado pelo japonês em Pearl Harbor, em 1941, que os norte-americanos forneceram armas e suprimentos aos exércitos chineses, principalmente ao grupo nacionalistas liderado por Chiang Kai-shek. A Segunda Guerra Sino-Japonesa só foi acabar em 1945, quando o Japão se rendeu aos aliados após sofrer aqueles 2 ataques com as bombas atômicas, em agosto de 1945. Muitos dos responsáveis pelas atrocidades na China foram julgados pelos aliados no Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente e executados ou presos. Então, galera, isso foi só um pouco da Segunda Guerra Sino-Japonesa. Espero que vocês tenham gostado. Deixem as sugestões aí embaixo, como sempre. Agradeço por vocês terem assistido e até a próxima.